Continuando, pessoal, o vídeo anterior. Tô fazendo isso porque para a turma da optativa de jurisdição eu gravei um vídeo de 26 minutos, bem boba também, né? Me empolguei e falei 26 minutos direto. E o vídeo não subiu, perdi tudo, tive que gravar tudo de novo. Então por isso que para vocês eu estou gravando de pouquinho em pouquinho, para não correr o risco de perder, não ficar muito pesado e a gente conseguir postar todos, tá? Bom, continuando na prova documental, é bem importante nós falarmos na força probante dos documentos. Ah, professora, mas nós não estamos mais no sistema legal, né? Nós temos resquícios do sistema legal de convicção, né? De formação da convicção do juiz, de valoração, né? Probatória, corrigindo. Nós estamos no livre convencimento motivado. E aí? Como que pode ser compatível a existência de várias regras que disciplinam o peso que a prova documental tem que ter se nós temos o livre de convencimento motivado? Vejam, as regras da prova documental não dão uma fórmula para o juiz. Elas não vão dizer, o documento vale mais ou menos, ou qual documento vale mais. Mas elas dão balizas para o juiz conseguir formar o seu convencimento, ok? Claro que no caso concreto, de acordo com o livre de convencimento motivado, o juiz racionalmente vai fundamentar sua decisão e analisar o conjunto probatório, às vezes dando um peso maior para um documento, às vezes não. Mas existem alguns parâmetros que até se justificam, né? Então, por exemplo, o primeiro parâmetro a se considerar é a diferença entre documentos públicos e documentos particulares. Aí eu poderia perguntar para vocês, né? Qual documento será que, a priori, no mundo normal, tem mais força probante? Um documento público ou um documento particular? Tenho certeza que vocês estão pensando num documento público. Claro. Por quê? Porque o documento é público na medida em que ele é feito, produzido por uma autoridade pública, por um órgão que tem competência para aquilo, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito extrajudicial. Então, se o prefeito de Curitiba assina um documento registrando algo, enfim, documentando qualquer coisa relativa ao município, esse é um documento público de caráter administrativo. Se eu tenho um cartório de registro de documentos, de títulos, em que há lá uma escritura pública de compra e venda, esse documento é um documento extrajudicial público. Se eu tenho uma certidão extraída de um processo judicial, esse é um documento público de caráter judicial. E ele tem força na medida em que existe a fé pública do oficial que lavra aquele documento. Claro, desde que ele tenha competência para aquilo. Então, se o estagiário lá do fórum, no lugar do escrivão, assinar a certidão, esse documento público não tem a força, não tem a fé pública que deveria ter. Porque o estagiário não tem competência, a lei não dá competência para o estagiário assinar a certidão. Mas se o escrivão tiver assinado essa certidão, esta certidão é um documento público e existe uma presunção de veracidade ali, por conta da fé pública que aquele oficial carrega, ok? Só que temos que tomar um cuidado bem importante aqui, gente. A presunção de veracidade que decorre dessa fé pública refere-se à forma do ato. Então, nós presumimos que a forma do ato foi correta, é sim um documento público que seguiu todas as formalidades necessárias, e aos fatos que ocorreram na frente do oficial que lavrou o documento. Porque se o oficial está lá olhando o que está acontecendo e dizendo, a Thaís e uma outra pessoa compareceram aqui hoje e declararam a sua vontade de casar, ou a sua vontade de se separar. Eu estou na frente dele declarando aquilo. Ele vai registrar que ele ouviu a minha declaração e isso vai ter valor. Agora, se eu chego no cartório e digo, eu quero registrar que eu vi que aconteceu um acidente na Cândido de Abreu, tal horário, tal horário. Ele vai dizer, a Thaís compareceu no cartório em tal dia e declarou o quê? O que dá para extrair como verdadeiro disso? Que a Thaís foi lá e que a Thaís disse o que disse. Agora, é possível concluir que o que a Thaís disse que viu é verdadeiro? Não, porque esse fato não ocorreu na presença do oficial que lavrou aquela declaração. Então, nesse caso, a presunção de veracidade se limita à forma do documento e aos fatos que ocorrerem diante do oficial que lavra o documento. Se ele presenciou os fatos, ok, um oficial de justiça que vai fazer a citação de alguém, chega lá e diz, a pessoa não está em casa?
totalmente possível considerar a presunção de veracidade da declaração do oficial de que a pessoa não está em casa, porque o oficial que lavrou viu que a pessoa não está em casa, ok? Agora, se eu digo algo para o oficial e ele só reproduz o que eu estou dizendo, a veracidade é eu disse. Se o que eu disse é verdadeiro, aí é outra coisa, tudo bem? E claro, tem fé pública, existe a presunção de veracidade, porém essa presunção admite prova em contrário. E aquele que eventualmente alegue que o documento não traz a verdade, que existe uma falsidade naquele documento, daqui a pouquinho a gente chega na falsidade, vai ter que provar que aquilo não é verdadeiro, ok? Outra coisa muito importante, né, que nós precisamos entender, e já falamos um pouquinho sobre isso também, né? Existem alguns instrumentos públicos que são insubstituíveis. Lá no artigo 406 isso vai aparecer, né? Então, determinados documentos públicos são essenciais à prática de determinados atos. A certidão de casamento, a escritura pública de compra e venda. Esses são documentos essenciais. Nesse caso, a prova só pode ser esses documentos. Por isso que eles são documentos públicos insubstituíveis. Ok, pessoal? Já os documentos particulares não são produzidos por um oficial dotado de poder para emitir aqueles documentos. São os demais documentos, qualquer documento, né? Ah, eles não têm uma força probante? Tem, claro que tem. Muitas vezes uma força absurda, né? Quando eu estou discutindo um contrato que está ali assinado, inclusive por 2 testemunhas, ninguém discute a autenticidade desse contrato, esse contrato é prova do processo. Como que ele não vai ter força probante? Ele tem também. Claro que ele não tem a fé pública que o documento público tem, mas o documento particular também vai ter a força probante necessária, ok? Existe uma presunção legal de autenticidade, e quando eu falo autenticidade, eu falo em autoria do documento. Então, a autenticidade tem muito a ver com o autor ter sido mesmo aquele. Fui eu mesma que assinei, a assinatura é minha. Fui eu mesma que pedi a confecção daquele documento e fui eu mesma que quis produzir aquele documento. Isso tem a ver com a autenticidade. Existe uma presunção legal dessa autenticidade, salvo se houver impugnação. Se houver impugnação disso, daí eu vou ter que provar que o documento é autêntico, né? Eu tive um caso uma vez, por exemplo, em que uma cliente do banco discutia um saque que tinha sido realizado na boca do caixa, na conta dela, tá? Ela dizia que o saque não foi feito por ela. Pedimos para o banco o documento e o banco tinha o documento com a assinatura dela. E a assinatura que constava no documento do banco era idêntica à assinatura que estava no RG dela. Juntamos isso no processo, na contestação, para dizer, ó, o saque foi autorizado por ela. Ela vem na impugnação e diz, essa assinatura não é minha. O que ela fez? Ela questionou a autenticidade do documento. Esse documento não é de minha autoria, a assinatura é falsa. Tivemos que fazer uma perícia grafotécnica, que é a perícia que se faz para assinatura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é super interessante essa perícia. O perito pede para a pessoa assinar várias vezes, tem lá o laudo, vem com as assinaturas em tamanho grande, assim, para conseguir comparar. E foi comprovado que a assinatura não era dela, mas a falsidade foi tão bem feita que a caixa do banco não conseguiu identificar. A nossa discussão depois foi, mas afinal de contas, com uma assinatura tão bem feita, falsa, mas tão bem feita, será que a funcionária do banco tinha o dever de notar que era falsa, né? Mas o juiz entendeu que sim e acabou condenando o banco a restituir o valor. Nesse caso, foi um caso em que se impugnou a autenticidade. E aí, aquele que produziu o documento tem que provar que o documento é autêntico, ou seja, que ele foi mesmo produzido ou a pedido ou pela pessoa que se diz autora ou que alguém diz ser a autora do documento. Ok, pessoal? Outro documento particular bem interessante que eu coloquei ali para vocês, que cada vez mais está desaparecido, mas que o código manteve, a gente tem que falar, né? São os telegramas e os radiogramas. Vocês nem devem saber o que é telegrama, né? Acho que nunca devem ter mandado um telegrama na vida de vocês, né? Eu mandei vários, porque quando eu era criança a gente usava muito o telegrama. Eu lembro que eu ia pra praia com os meus pais
E aí nós mandávamos telegramas pros tios, pra avó e etc, né? E o ruim do telegrama é que era cobrado por palavra, não podia pôr vírgula, era uma coisa horrorosa, né? Mas o telegrama você ia lá no correio, o correio passava uma mensagenzinha e a via original ficava no correio, né? Qual que é a prova que o telegrama faz? Do que depende a prova do telegrama? Você precisa ter essa via original devidamente assinada, né? Para que aquilo seja prova. Mas é uma prova? É, sem problema nenhum. Cartas podem ser provas. Se as cartas forem assinadas, a elas vão se aplicar as regras que estão previstas lá no artigo 408, a regra para validade, para eficácia probatória dos documentos particulares de forma geral. Mas carta também pode ser um documento também particular. Com a força probatória só se tiver assinatura, senão entra na valoração realizada pelo juiz, né? Eu tenho caixas e caixas de cartas que eu trocava com a minha família e com os meus amigos quando eu fui pra faculdade. Se entrega a idade da pessoa, né, gente? Mas tudo bem, faz parte, né? Por vocês, até isso eu faço, entrego minha idade. Nós usávamos muito cartas. E eu vou dizer pra vocês, eu morro de saudade de trocar cartas com as pessoas, porque eu acho o máximo escrever uma carta pra alguém. E tínhamos muitas cartas. Dependendo da informação que constar nessas cartas, elas são uma prova documental, principalmente se elas estiverem assinadas por mim. Registros domésticos. Registros domésticos são pequenas anotações que se faz, né, tranquilamente, diários, recados que você deixa, também pode ser prova documental. Lembram do caso do banco que eu contei para vocês, da transferência, dos valores desaparecidos? Lá havia, além de prova documental forte, né, além dos extratos, dos contratos do banco, etc., pequenos papeizinhos em que um membro da família fazia flechinhas e colocava recadinhos para o gerente do banco fazer transferências entre as contas. Registros domésticos também. Todo mundo deve ter assistido a um filme que se chama O Diário de Mr. Deeds. Lembram desse? Que ele tinha o pé podre? O pé dele congelou e por isso ele ficou preto? Com o Adam Sandler. Um filme engraçadíssimo, né? Vou ter que dar um spoiler do filme, tá, gente? Então, assim, se não assistiram, deem uma pausa e não vejam essa parte do vídeo. Mas o fato é que lá na herança de Mr. Deeds, o filme todo girava em torno da busca do herdeiro do Mr. Deeds. E eles tinham certeza que o herdeiro era o Adam Sandler, por isso que ele vai morar na mansão do Mr. Deeds, etc. Até que um dia eles encontram o diário do Mr. Deeds e descobrem que o Mr. Deeds era apaixonado, na verdade o amor da vida dele era uma funcionária dele com quem ele teve um filho, que era o mordomo da casa. Era um mordomo engraçadíssimo, porque ele aparecia de repente e desaparecia de repente. Não sei se vocês lembram desse filme. E aí o diário foi a prova da paternidade naquele caso, vejam só, né? Claro, filme, exagerado, mas também é um exemplo de um registro doméstico, tá? A força probante é claro que vai ser mais limitada, ela vai entrar no conjunto probatório dos autos, produz prova contra quem escreveu, se tiver assinatura, caímos lá na força probante do artigo 408, mas nada impede de também serem utilizados esses documentos, ok? Mais uma vez, chegamos em 12 minutos, eu nem vejo passar, vou parar e já gravo outro vídeo para continuar.